Round 1. Fight! Vem também, né, menino? De outro time também. Não Em só 2010, né? 2010. Não Era só o Coutinho? Era Coutinho. Que ainda não fez gol diante do Botafogo após Cara, a volta. eu ia lá, Sempre tem a primeira vez, Pedro? Sempre tem. eu ia lá dar Mas uma eu tô moral. contigo, eu tô contigo. Isso é falso. Você precisa ganhar, cara, porque senão... Ai, Ai, A meu briga Botafogo e Mirassol pra quem vai chegar no Brasileirão é difícil. Ai, o Pedrosa é muito traíra, Fernandinho. Ah, só ele, traíra né? não. Eu tô Não, falando... só o Pedrosa, né? Traíra não. É uma Eu coisa... ia aí falar com você pra dar uma moral pro seu time, pra coisar o time dele, mas já mudei de ideia. Mas eu tô Você te já me dando irritou. moral, eu tô dizendo que o Botafogo é candidato a título no brasileiro. Eu tô falando mentira, Pedro? É ou não é? Pra mim é. Mas você tá de mim debochezinho também. com a minha cara. Olha aí, ó. O Vasco se prepara pra enfrentar o meu Botafogo amanhã. Jogo de Copa do Brasil, gente, tá? Por isso que o clima tá quente aqui, tá? Porque alguém vai morrer na competição. Ou eu ou o Pedrosa. Ou chora eu ou chora ele. Minha mãe sempre me ensinou, melhor chorar o Só outro. um vai tocar o sino. Só um. Só um vai tocar Não, o o sino da Fernandinho quadra. ganhou o Brasileiro, Libertadores. Pô, não é Mas eu possível que não vai nunca chegar a minha ganhei vez, a Copa do Brasil. Não é possível, deixa pra A nós. minha cara. vez? Calma aí, Pedrosa. Eu só quero que chegue minha vez. Pô, bota a música de novo. Ei, é o Diniz. É o Moura na zaga. Vai chamar o VT? Ou não vai? Tem VT? Porque senão eu vou dar meu recado agora. Não tem VT, mas eu vou falar um negócio aqui. O Vasco pode contar com o retorno do Tietê e do Paulo Henrique. Aí o outro que pode também voltar é o Paulinho, tá? E aí o Cristo tá ali, já fechou o braço pra mim. Aí, o que aconteceu? Ele apresentou uma dor na lombar e ficou fora de 2 jogos, mas pode pintar como opção do Diniz na partida contra o Fogão. Lembrando aí que a gente já sabe, o Jair vai ficar fora por um longo tempo devido à grave lesão, rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior, já falamos aqui da situação clínica do Jair. Voltando pro assunto, fala o que tu queria falar. O calendário do futebol Ih, brasileiro começou. mudou, Começou. certo? Certo. O calendário do futebol brasileiro mudou e as semifinais da Copa do Brasil vão ser só depois do Brasileirão. Então, assim, se o Vasco passar, a chance aumenta. Se você tivesse cabelo, não era careca. A chance aumenta de quê, Pedrosa? Veni, essa Copa do Brasil está acessível. Ela está acessível. Obrigado, não precisava rir, Pedrosa. Se o Vasco passar do Botafogo, o que é muito difícil... Peraí, deixa eu gravar, porque quando eu ficar revoltado em casa eu vou ouvir. Eu tô dando só uma informação para as pessoas. Se o Vasco passar do Botafogo, a chance aumenta. Você tá querendo dizer que eu sou o seu maior adversário dentre os outros? Cara, hoje o Botafogo é um dos times mais fortes da Copa do Brasil. Sem dúvida, porque eu olho O que é que você tá fazendo essa cara? Fluminense, eu Bahia, não tô Corinthians. Você tá me botando pra nada? Ei, tem Cruzeiro ainda, cara. Tá, mas você tá me botando pra nada? Não. Eu não tô entendendo ele acreditando no título. calma aí, Pensei que era calma aí. ele falando que eu sou uma das maiores adversárias. Se o Vasco... Tem o Corinthians ainda. Porque o ponto é o seguinte, se o... Corinthians... Corinthians... Eu tenho mais medo do Corinthians do que do Botafogo. Eu sei. Mas muito mais. A questão é a seguinte, você tem a Copa do Brasil depois do Brasileirão, você foca só no Brasileiro, faz uma campanha decente, que é o que o Vasco tem que fazer, ficar lá entre os 10, digamos assim, quem sabe, se livrar do rebaixamento, é o mínimo, ainda mais com os reforços que o Fernando Diniz ganhou. E, cara, depois, meu camarada, é mata-mata, é São Januário lotado, é a torcida enlouquecendo. Sabe que o torcedor do Vasco não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Não toma a água que ele tomou antes não, hein, do programa. Senão... Você não pode falar desse título que tu não tem. É o que você falou? Esse título você não tem. Eu tenho. Então, sonha Na minha devagar. vida. Sonha com o pé no chão. E o Robert Renan e o Matheus França, jogam ou não jogam?
jogar, eles podem jogar. Ser titular, acho muito difícil. Quase Não, impossível. mas estão à disposição? Estão à disposição. Relacionado. Sua Na minha vez, aqui, o Cristo ó. fecha o braço. Esquece. Ah, vem o CR7 pro Vasco, só pro jogo contra Estão o à Botafogo. disposição. É assim que Mas funciona. fica tranquilo, Matheus França nem é bom jogador. Não é bom. Não. Nem se preparou com o Diniz nos últimos 10 dias. Vamos jogar o Botafogo na roda de conversa também, tá? Titular da seleção brasileira na derrota para a Bolívia, que era o sonho do Pedrosa, o Vitinho vai ser avaliado para saber se terá condições de enfrentar o Vasco. Ah, Fernanda, ele é fã número 1 do Vitinho, torce pela carreira do rapaz? Sim. Queria ver ele com a camisa da seleção? Não, ele só não quer ver o Vitinho enfrentando o Vasco. Então ele prefere que ele sirva a seleção brasileira para não ter condições físicas para enfrentar o Vasco da Gama. O meu Savalizo também retorna após defender a Venezuela, mas a sua utilização vai depender da estratégia da comissão técnica. O Savarino jogou bem menos minutos do Sim. que o Vitinho, né? O Savarino que começa ele no jogou banco. 30 o Vitinho, minutos no E máximo. numas pouco. condições normais, né? Não na altitude. Exato, Vini, eu acho que esse é o maior ponto. Porque o Vitinho joga numa altitude de 4.000 metros sendo titular. O Savarino começa no banco e não tinha altitude, né? Foi um jogo bem quente, bem pegado contra a Colômbia. Mas, e foi um jogo até muito frustrante para a Venezuela, que o Savarino é da Venezuela, porque a Venezuela acabou não indo para a repescagem, né? Fernandinho, eu acho que é o nosso dever como jornalista a gente criticar sempre essa data FIFA fajuta que é aqui no futebol brasileiro, porque isso não ajuda de nada. A data FIFA, ela acontece por quê? Para não prejudicar os clubes. Só que os clubes continuam sendo prejudicados. Eu acabei de mencionar o exemplo do Jean Lucas. O Bahia, muito prejudicado por conta disso. O Botafogo, muito prejudicado por conta disso. O Vasco também pode ficar prejudicado por conta do Pulmita Rodrigues, que é um jogador que pode ser um reserva imediato do PH, que não está vivendo o melhor momento fisicamente falando, porque vem de uma lesão. Então, assim, eu acho que o calendário brasileiro precisa ser revisto. O novo presidente da CBF chegou dizendo que vai fazer mudanças. Espero que ele pegue esses casos como exemplo, porque os clubes estão sendo prejudicados sim. A gente mencionou Bahia, Botafogo, Vasco, entre outros clubes aí. Então, torcer, assim, brincadeiras à parte, torcer para que de fato os clubes não sejam E pode prejudicados. parecer uma bobeira para o torcedor que gosta de futebol e talvez não se aprofunde muito nesse assunto da questão física, da preparação física, o que se chama de microciclo, pensando num ciclo de esportivo da semana, um macrociclo pensando numa coisa maior. Quando você pensa num jogador que veio da seleção, pensou que o Vitinho, vamos lá, jogou tal hora ontem, e aí ele pega o avião, vem para cá, e aí ele joga amanhã. O ideal é ter um pouco mais de horas. Às vezes até, gente, pode parecer loucura até, mas 10 horas de descanso fazem toda a diferença. Às vezes a gente vê uns jogos aí 8 da noite, de domingo. Gente, que loucura! Mas às vezes 4 horas a mais de descanso na vida daqueles atletas fazem toda a diferença. Tem jogador que apresenta o desgaste 48 horas depois. Isso. Você sabe disso, Não, você estudou e isso. esse controle de minutagem é importante. E o controle do descanso é muito mais. Não só do quanto você não vai jogar ou você vai jogar. É o quanto você vai descansar. Aí eu vou botar uma pulga atrás da tua orelha, que gosta de malhar e quer ficar fortona ou fortão. Você malha malhando e malha descansando. Sim. Que a tua fibra recupera quando você descansa. E não só quando você malha. Quando você malha, ela se destrói. Quando você descansa, ela recupera. E aí que faz o volume ali, que chama de hipertrofia. Então, o descanso ele é muito importante, não só para você que gosta de malhar, mas também para, obviamente, o atleta de alta performance. Então, talvez essa data FIFA ela ia ficar muito mais preciosa se tivesse um pouquinho mais de horas no pós-jogo. Qual o último jogo? Terça-feira? Dá um pouco mais de horas para o jogador poder descansar e poder servir o seu time, né? Que é o que acontece. E aí, por exemplo, o Botafogo agora, o Vitinho jogando 4.000 metros, titular, obviamente não, é muito forte falar obviamente. Provavelmente o cara vai estar desgastado, Pedrosa. Aí... eu acho difícil ele começar o jogo. Ele falou ontem, inclusive, ele falou, cara, eu tô sentindo alguns efeitos e tudo mais, tô brincando aqui, mas é um absurdo, tá? Eu acho que, principalmente uma competição como uma Copa do Brasil, um clássico, entre Vasco e Botafogo, quartas de final, cara, é o tipo de jogo que você chama o futebol brasileiro, que o mundo inteiro deveria parar para assistir, principalmente depois da visibilidade que a gente ganhou na Copa do Mundo. O Botafogo esteve lá, inclusive. Então, quanto mais desfalques, pior o espetáculo. Quanto mais desfalques, pior para o nosso futebol. Agora, é uma coisa que a própria comissão vai ter que entender com o Vitinho, porque isso é muito termômetro de jogador. O Fabrício Bruno falou que estava tranquilaço ontem e deve jogar contra o Atlético Mineiro. O Vitinho, ele deve estar mais desgastado que é o normal. O Fabrício Bruno tá tranquilaço é uma coisa completamente anormal. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem que entender com o atleta, se ele tá bem ou se ele tá mal. Porque até mesmo, se for para colocar em campo desgastado, não vale a pena. É verdade. É melhor dar oportunidade pro Matheus E não dá Ponte. pra gente, enquanto torcedor, não torcer pro Vitinho ter sido titular,
que a gente está falando Não, também da isso realização é do sonho cara dele, como pô. um sonho de ser titular na seleção brasileira. Isso aí é uma coisa que dinheiro não compra. Então é isso, rapaziada. Clássico gigante chegando aí pelas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo em São Januário terminou empatado por 1-1 e agora o Vasco vai ter que encarar aí o Botafogo no gramado sintético do Newton Santos. O Gigante da Colina vai contar com os reforços importantes do Tietê e também do Paulo Henrique na lateral. Já os novos reforços Robert Renan e Matheus França devem começar como opção no banco, pelo menos pela estratégia do técnico Fernando Diniz. Do lado do Botafogo, a situação é um pouco mais complicada. Savarino e Vitinho voltaram da data FIFA, mas dificilmente irão aí iniciar a partida. E ainda tem a questão do volante Danilo, que sentiu um incômodo muscular, era dúvida, mas deve ser relacionado para este jogo. O Botafogo que já deve ter esses dois desfalques aí, que talvez entrem durante a partida, tanto do Vitinho, que estava com a seleção brasileira, e do Savarino pela seleção venezuelana. Então o Danilo aí deve ir para o jogo e representar o Botafogo nessa partida. Até os comentaristas aí do SBT Esportes, tanto o Pedrosa como o Vene Casagrande, levantaram a bola aí sobre esse calendário maluco do futebol brasileiro, né? O jogador mal tem tempo para respirar, defende a sua seleção e logo depois aí já precisa decidir jogos gigantes aí por seus clubes. Mas agora eu quero saber de vocês quem chega mais forte e completo aí para este confronto decisivo. O Vasco com esses retornos importantes ou o Botafogo mesmo com alguns desfalques? Comenta aí embaixo a opinião de vocês, deixe o seu like se curtiu o vídeo e se inscreva também para não perder nenhuma atualização sobre o Gigante. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas.